Estava tudo pronto aqui para eu começar minha live, mas eu descobri que o meu perfil ainda não pode fazer live, descobri agora. Mas eu estava com tudo pronto aqui e ainda lá, ao vivo, um balance, que é um óleo essencial para o equilíbrio, acalmar. Como fazia tempo que eu não fazia um vídeo ao vivo, eu resolvi usar o balance, né, para acalmar e conseguir me centralizar aqui em tudo que eu tenho para falar para vocês. Mas como não consegui entrar na live ao vivo, eu vou gravar esse vídeo mesmo assim. Se alguém ficar com alguma dúvida ou tiver alguma pergunta, pode me mandando, que a gente vai conversando. Então, hoje, basicamente, o tema é o que são os óleos essenciais. Eu decidi trazer esse tema do que são os óleos essenciais, explicar pra vocês o que são os óleos essenciais, porque muitas pessoas ainda não conhecem essa ferramenta de cuidado com a saúde, de cuidado com o bem-estar. Muitas pessoas, né, já ouvi falar, mas não sei muito bem o que é. Várias conversas que eu já tive foi nesse sentido. Então, por isso eu decidi trazer esse tema tão importante, tá? E para começar esse tema, eu decidi falar um pouquinho como que eu cheguei nos óleos essenciais, como que eu comecei a usar esses produtos. Eu descobri, há algum tempinho atrás, que eu tenho uma doença autoimune chamada lúpus cutâneo. Não é tão grave como o lúpus sistêmico, mas eu tenho que tomar certos cuidados, ter atitudes para cuidar dos meus sintomas, né, e essa doença entrar em remissão. Então, depois de muitas pesquisas, né, eu percebi que eu tinha que reduzir a carga de inflamação do meu organismo. Então, tudo que inflama o meu organismo, eu tinha que diminuir para eu cuidar, né, dessa doença autoimune e ela não se agravar, né. Então, mediante essa situação, eu fui fazer pesquisas, né, porque tudo hoje em dia tem toxinas, né, então, num desodorante, num creme que a gente vai passar no rosto, num creme que a gente vai passar no cabelo, num alimento que a gente come, de repente, se come um alimento ultraprocessado, ou que foi feito, né, de forma não orgânica, é um alimento que também traz toxinas para o nosso corpo. Então, são várias coisas no nosso dia a dia que nos expõem a essas toxinas. Panelas, por exemplo, que a gente cozinha no dia a dia, né, dependendo do material que a panela é feita, essas toxinas vão para o nosso organismo e tudo isso vai gerando inflamação. E a inflamação a gente sabe que hoje em dia é a base de muitas doenças, né? Na faculdade, né, para quem não sabe, então, para quem não me conhece, eu sou farmacêutica, fiz pós-graduação em farmácia estética e hoje atuo com o cuidado natural, né? Porque eu me vi nessa necessidade de recorrer ao natural para cuidar da minha saúde, né? E às vezes a gente fica de forma cega, né? Usando produtos, muitas substâncias químicas de limpeza, e isso vai prejudicando o nosso organismo, né? Então eu tive esse despertar, né, que isso estava prejudicando a minha saúde, então eu precisava eliminar, né, muitas coisas tóxicas do meu dia a dia. Então eu fiz muitas mudanças na minha alimentação, nos meus utensílios, nos cuidados que eu tenho com o bem-estar, com os cuidados com a minha pele. Eu fiz todas essas mudanças, né? Tem muitas, a gente sempre pode melhorar, né, pessoal? Então a gente não vive numa bolha, não é 100%, mas a gente tenta, né, caminhar para aquilo que é natural, que faz bem para nós, que faz bem para nossa família, que é isso que Deus quer de nós também, né? Então é esse o meu pensamento, o meu foco hoje em dia. Então eu trabalho hoje em dia ajudando outras famílias, né, que querem, que têm essa vontade de aprender a cuidar, né, de forma mais natural também da saúde, ter mais bem-estar, mais qualidade de vida de forma verdadeira, né, com produtos realmente naturais. E foi aí então que eu encontrei os óleos essenciais. Na faculdade a gente não estuda a fundo, né, tem lá a matéria de fitoterápicos, mas a gente sabe que tem os óleos essenciais, então eu sabia, né, que existia, mas nunca tinha estudado a fundo, né, todos os óleos essenciais, né, para que serve, como que funciona, mecanismo de ação. E quando a gente começa, né, a entrar nesse universo, a gente descobre que tem tantas possibilidades, né, no PubMed mesmo, que é um site com vários artigos científicos, tem mais de 30 mil publicações de artigos científicos falando sobre os óleos essenciais. Inclusive, o SUS também reconhece como uma prática integrativa de saúde, né, então tem cidades que praticam, né, aromaterapia também no SUS. Então, é um universo muito grande, tem muitas possibilidades e a gente pode usar para basicamente 90% das questões de bem-estar, de saúde que a gente tem no nosso dia a dia, dá pra gente cuidar de forma natural com os óleos essenciais. Então, baseado nisso, né, nessa questão de diminuir a inflamação do meu corpo, eu fui atrás, né, de produtos que tivessem, né, essa vertente, né, natural e que tomar muito cuidado em relação a isso, né, o que a gente está usando, o que a gente está trazendo para dentro da nossa casa, porque isso reflete na nossa saúde. Então, essa é a minha história e foi aí, então, que eu conheci os óleos essenciais e desde então tenho usado em mim, na minha família, né, meu esposo, meus filhos, e isso tem transformado a nossa vida. A gente mudou muitas coisas, né, como a gente limpa a casa, a gente usa óleos essenciais, como a gente cuida de todo o cuidado, cuidado pessoal mesmo, cuidado com a pele, cuidado com o cabelo, cuidado com as unhas, tudo, né, a gente tentando
puxar para essa vertente do natural. Então, tem transformado a nossa vida e é isso o objetivo de compartilhar aqui com vocês, tá? Então, o que são esses óleos essenciais, né? Os óleos essenciais vêm de plantas aromáticas. Existem diversas plantas aromáticas, para vocês terem mais ideia do que é esse aromático, por exemplo, a rosa, né? Tem o perfume da rosa, então é uma planta aromática. Uma hortelã-pimenta, tem aquele cheirinho, hortelã, que ela é uma planta aromática. Então, existem diversas plantas aromáticas e essas plantas aromáticas produzem, né, esses óleos essenciais como um mecanismo de defesa da planta e esses óleos essenciais têm componentes terapêuticos que a gente pode usar, né, na nossa saúde, no nosso bem-estar, para cuidar de forma natural. Então, a planta, ela produz substâncias que são para ela sobreviver. Por exemplo, aminoácidos, lipídios, açúcares, são substâncias que a planta produz para ela se manter viva, para ela sobreviver. E tem outras substâncias que a planta produz que é para se defender, se adaptar no local onde ela vive. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei da rosa, o aroma, né, o perfume da rosa, para quê? Para atrair polinizadores. Então, vai atrair insetos naquela rosa que vai fazer, né, com a polinização. Então, o objetivo do óleo essencial na planta é proteger. A planta produz o óleo essencial para a imunidade dela, para ela se proteger e se adaptar ali no local. Então, o hortelã-pimenta, esse óleo essencial, né, desse vidrinho aqui, ele é o óleo essencial é o sistema imunológico da planta hortelã. Então, a planta hortelã produz, né, essas substâncias que tem aqui nesse óleo essencial para se proteger, né? E como que isso acontece? Eu tô aqui com as minhas folhas, que eu fiz um roteiro para não me perder e eu passar para vocês tudo que eu preparei. Então, por exemplo, o óleo essencial de hortelã-pimenta, ele vem majoritariamente dos Estados Unidos. Do Pacífico, na região noroeste dos Estados Unidos, tem muita chuva, o solo é úmido e tem baixas temperaturas. Então, isso faz com que as plantas se desenvolvam mais. Então, o hortelã-pimenta ali naquela região, ele se desenvolve mais. O hortelã-pimenta lá também não tem estresse hídrico. O que seria isso? Tem lugares que a planta está e ela precisa, tem pouca água, então ela precisa esforçar bastante para fazer primeiro aquelas funções básicas dela de sobreviver, que é produzir aminoácidos, produzir lipídios. Então a planta, ela não tem esse estresse por falta de água, ela vai ter muita água ali naquele solo úmido, já que nessa região lá chove muito. E também, como a temperatura é amena, as enzimas funcionam de forma mais adequada. Então a gente tem uma maior produção do princípio ativo principal desse óleo essencial, que é o mentol. Então, quando a gente vai procurar uma planta, uma hortelã de alto grau terapêutico, ela tem que ter altas concentrações de mentol no seu óleo essencial, senão ela não é uma planta de alto grau terapêutico, não vai ter funções terapêuticas e para nós nos beneficiarmos, né, desse óleo essencial. Então, por exemplo, se eu planto uma hortelã no quintal da minha casa, vai ter chuvas abundantes? Não vai ter. Vai ter muita umidade? Não vai ter. O solo vai ser úmido? Não vai. Né? Baixas temperaturas? Não vai ter. Então, a planta não vai produzir o óleo adequado, com altas concentrações de mentol. Então, por isso que os óleos essenciais, eles vêm de origens específicas de todo mundo, onde a planta se desenvolve melhor. Por exemplo, o óleo essencial de lavanda, que é um óleo muito conhecido, é um óleo que vem da Bulgária, porque lá tem as condições climáticas ideais para se produzir lavanda. Né? Se eu produzir lavanda no quintal da minha casa, não terá o mesmo grau terapêutico que a lavanda lá da Bulgária. Então é isso, esses óleos essenciais vêm, né, de cada região do globo, da onde a planta se desenvolve melhor. Então, a gente tem óleos essenciais de alto grau terapêutico. Por isso, quando vocês forem comprar algum óleo essencial, se atente a isso, né? Se a marca que você está comprando de óleo essencial, tenha esse cuidado, né? De pegar o óleo essencial onde a planta se desenvolve melhor, portanto, tem uma efetividade maior por ter um alto grau terapêutico, né? Então, é uma cadeia bioquímica de várias reações para chegar até esse mentol. Então, a última reação é mentona se transformando em mentol. Então, essa reação bioquímica só vai acontecer se a gente estiver nessas condições ideais de clima, né? Então, por exemplo, igual eu falei, se eu pego um hortelã-pimenta para destilar do quintal da minha casa, teve nessas interferências da natureza, como chuva forte, chuva intensa, que não teve, né, não tinha ali o solo úmido, o que vai acontecer? Não vai ter a função mentona se transformando em mentol. Então, vai ser um óleo essencial rico em mentona, não em mentol. Então, vai mudar a configuração desse óleo essencial, né? Ele não vai ter esse alto grau terapêutico do mentol. A mentona, ela é mais reativa, não vai ter a finalidade terapêutica. A gente tem que se atentar a isso, porque isso é muito importante, né? Da onde está vindo esse óleo essencial? Porque é da onde a planta consegue produzir o melhor óleo essencial de acordo com as características do ambiente onde ela vive, tá? Então, o ideal é um óleo essencial de hortelã-pimenta com altas concentrações de mentol, né? E isso, pessoal, eu tô dando o exemplo do hortelã-pimenta, mas acontece para todos os outros das outras plantas. Então, a gente tem diversos óleos essenciais de diversas outras plantas que têm essa mesma característica, cada um em um lugar diferente, né, do planeta. E o mentol é bom para quê, Danúbia? Vamos explicar essa questão, né? Por exemplo, para a planta hortelã-pimenta, o mentol, ele é irritante e tóxico para os insetos. Então, o mentol lá na hortelã-pimenta, ele protege a planta contra os insetos. Quando tem muita umidade, muita chuva, como eu disse,
fica propício para ter proliferações fúngicas. Então, o mentol vai atingir ali para equilibrar essa questão e não ter essa proliferação fúngica. Então, ele atua na planta também para isso. Então, vocês percebem que a planta ela produz o óleo essencial para se proteger. Então, a gente fala que a planta, o óleo essencial é o sistema imunológico da planta, é a proteção, né? Então, quando a gente tem aqui um óleo essencial, num frasquinho, né, é puro, é a planta, a natureza envasada, é a planta aqui dentro. Então, é uma bênção de Deus. E para nós, o mentol, né, para que ele é importante para nós? Então, ele vai descongestionar as nossas vias aéreas. Tem muitas pessoas aqui que já sentiram o cheiro do hortelã-pimenta e é maravilhoso, né? Então, ele vai descongestionar, abrir as nossas vias aéreas. Então, a gente vai começar a respirar melhor. Tem até no mercado um medicamento que chama nafasolina, sulfato de nafasolina, que é um famoso vidrinho, assim, que a gente põe no nariz para descongestionar o nariz, para abrir as vias aéreas, né? O Naridrim, tem outras marcas também, mas é o sulfato de nafasolina. O que ele faz? Ele contrai os vasos sanguíneos ali do nosso nariz. Aí, com isso, faz com que abra a nossa respiração. Ele consegue diminuir o inchaço, né, do nosso nariz e a gente consegue respirar melhor. Só que volta, tem um efeito rebote. Então, quanto mais, né, a gente aplica isso, mais vai trancar o nosso nariz depois e mais a gente vai precisar usar esse medicamento. Então, a gente entra num ciclo vicioso. Quem aí nunca viu alguém viciado em Naridrim, né, viciado em sulfato de nafasolina? É que é isso, né? A gente usa um medicamento, né, uma substância química, faz esse efeito ali de diminuir o inchaço da mucosa e a gente tem esse efeito colateral dele, né, que a gente usa, sente mais necessidade de usar, só por um instante ele melhora, depois vem pior reação e aí fica nesse ciclo vicioso, né, desse medicamento. Então, não é legal, né, a gente ter esse ciclo vicioso. Tem outros efeitos colaterais desse medicamento, então a gente está exposto, né, a essa substância. E a gente pode descongestionar o nariz, né, com um óleo essencial, que abre essas vias aéreas e não tem esse poder viciante, né, igual um medicamento alopático. Então, isso é muito legal, né, são soluções naturais para o nosso dia a dia. E outra forma de uso, por exemplo, né, é analgésico. Então, se a gente tem uma cefaleia tensional, né, uma dor na cabeça, a gente passando esse óleo essencial, ele vai atuar aqui também, diminuindo essa tensão na nossa cabeça, aliviando a dor de cabeça. Existem artigos científicos, né, comparando o uso dele com o uso de paracetamol. Então, é muito legal, muito eficiente, né. Soluções naturais, né, para o nosso dia a dia, a gente não expor, né, o nosso organismo a substâncias tóxicas, né, dos medicamentos. Muitos medicamentos têm, né, a maioria deles, todos eles, na verdade, né, dos medicamentos alopáticos têm efeitos colaterais. Tem horas que é necessário, que é preciso, né, mas nem sempre a gente precisa realmente deles, né, às vezes uma coisa ali de, né, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, ou o nariz entupido, dá pra gente cuidar, sabe, dá pra gente recorrer a essas soluções, né, tem algumas questões de ansiedade, né, então tem, né, diversas coisas que dá pra gente fugir desse caminho, né, de substâncias químicas e voltar pro natural. Então tem como a gente cuidar dessa forma. Então esse óleo essencial, né, vai atuar nisso e esse mentol também ajuda na questão da digestão e estimula também nosso sistema nervoso central, né, dá um despertar na nossa mente, então a gente fica mais ativo também usando esse óleo essencial. Então, essa é a questão do mentol, né? Para a planta, é para proteção da planta, o mentol em altas concentrações, e para a gente tem esses efeitos, né? Então, a gente tem aqui um óleo essencial puro, né? Que vem, né, de um lugar que produz altas concentrações de mentol e que tem esse efeito no nosso organismo. Então, existem diversas plantas, várias plantas, e cada planta aromática, né? E cada planta tem um óleo essencial com uma característica química, um perfil químico diferente. Por isso, a gente tem ações terapêuticas diferentes de acordo com cada óleo essencial. Então, eu tenho, por exemplo, o copaíba, que tem um componente aqui no óleo essencial dele, que é o beta-cariofileno, que é um potentíssimo anti-inflamatório. Ele está sendo estudado como o mais potente anti-inflamatório, né, hoje em dia. Então, tem aqui dentro, né, desse óleo essencial, é riquíssimo, tem altas concentrações desse beta-cariofileno. Então, para toda a questão de inflamação no nosso corpo, a gente pode utilizar o óleo essencial da copaíba. O interessante é que esse óleo essencial é daqui do Brasil. Lá na Amazônia, né, a gente tem as copaíferas, as árvores, e lá se coleta a resina, né, eles não cortam as árvores, né, eles só fazem um buraco com todo cuidado, né, como tem um manejo certo disso, faz um buraco na árvore, colhe essa resina, e dessa resina se faz a destilação para obter o óleo essencial. Então, esse é a copaíba brasileira. É nossa, essa copaíba. E a gente tem outros. Tem esse que também é um queridinho meu, que é o gerânio, que é um óleo essencial da planta, né, da flor gerânio. Ele é maravilhoso para usar para questões de pele, pro cabelo. Agora que eu tô no pós-parto, eu tô usando bastante esse gerânio. No cabelo, para as pontas, passo com uma gotinha dele com um pouquinho de óleo de coco, para ele ter ação no cabelo, né, para hidratação. Ele é indicado para cabelos secos, então na ponta do cabelo, né, fazer essa hidratação, reparar a ponta do cabelo, a gente usa. Ele ajuda também pessoas que são no puerpério, como eu falei, mas também pessoas que estão em mudanças hormonais, né? Tem várias questões hormonais que esse óleo essencial ajuda, como para os fogachos, né, da menopausa, ou então desregulação da menstruação também. É essencial da saúde da mulher, né? A gente fala, esse gerânio.
E aqui tem várias, né, esse óleo essencial tem várias moléculas ali dentro, naturais, que atuam nessas questões de saúde feminina. Então, a gente tem um vidrinho desse, rende muito, né? Por exemplo, uma gota, né, desse hortelã-pimenta, que eu tinha dito anteriormente, equivale a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Então, é altamente concentrado. Então, em todas as nossas aplicações, a gente usa 1 ou 2 gotinhas no máximo, dependendo do que a gente vai fazer. Então, é altamente concentrado. Então, rende muito. A gente consegue, com um vidrinho desse, usar para várias coisas diferentes, né? E rende muito. Então, dá pra bastante tempo, dá pra gente usar pra bastante tempo, né? E sem esses efeitos colaterais, né? Conhecidinho que é o lavanda, pra acalmar, relaxar. O melaleuca também, que é muito conhecido. Deixa eu pegar aqui a caixinha pra mostrar alguns pra vocês. O melaleuca é muito conhecido, antifúngico, potente antifúngico para as unhas. Eu tenho aqui também gengibre, óleo essencial de gengibre. O gengibre também é anti-inflamatório. Tem citronela, óleo essencial de citronela, para espantar os mosquitinhos, os pernilongos. Tem também o Zengest, que é um blend, né? Então, aí a gente tem os óleos essenciais de uma única planta, né? Igual, por exemplo, o lemon. É um óleo de limão siciliano. É só limão, óleo essencial de limão siciliano que tem aqui dentro. E aqui é o Zengest. É um blend com várias plantas que atuam no sistema digestivo. Então, a gente usa esse óleo para o sistema digestivo. Aí, tem óleo essencial de várias plantas aqui dentro. Então, tem diversos óleos essenciais e cada um, né, com uma propriedade terapêutica diferente, né? Com um perfil químico diferente da planta. Então, é importante, né, essa questão de que cada planta vem de um lugar diferente, porque lá ela se desenvolve melhor e tem mais grau terapêutico, a gente tem que se atentar a isso, né? E como que é feito, então, essa extração desse óleo essencial? Por exemplo, o lavanda, na época do ano, eles colhem essa planta, essa lavanda, e vão colocar ela dentro de um túnel. Vai ter um caldeirão lá fervendo água, esse vapor vai para passar pela planta, e na hora que ele passa pela planta, ele carrega o óleo essencial que é volátil junto com ele. E nisso, ela vai para uma serpentina, onde é resfriado, né, essa névoa é resfriado, e vai condensar nessa serpentina. E ali, né, condensando, vai virar líquido de novo, e aí parte disso, que vai ser o óleo essencial, e a outra parte vai ser o hidrolato. Então, o óleo essencial é separado e é envasado dentro, né, desses frasquinhos. Então, por isso que vem no frasquinho âmbar, que é o frasquinho de vidro dessa cor. Tem que ser vidro, né, para não interagir o óleo essencial com o plástico. Tem que ser âmbar para não, né, oxidar com a luz. Então, tem que ser dessa cor, o vidrinho. E bem vedado, tem que ser fechado, porque é uma substância volátil. Tem que ter essas características, né? Um bom óleo essencial, um óleo essencial puro, a gente tem que preservar ele da melhor forma possível. Então, por isso que ele tem essas características aqui, tá? Então, é assim que se obtém o óleo essencial, né? Da forma de destilação a vapor. Aí tem alguns que é destilação por solvente, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. São algumas flores específicas que eles fazem a destilação com solvente depois, pega essa planta e separa o solvente do óleo essencial. Então, tem algumas marcas, por exemplo, que essa separação é feita corretamente. Então, ali junto com o óleo essencial tem um pouco de solvente. Então, já não vai ter um grau terapêutico, né? Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, né? Procurar sempre por marcas que, né, tenham esse atestado de qualidade, né? Que fazem teste de qualidade para ver se realmente, antes de, né, entregar para o cliente, para ver se realmente ali dentro tem óleo essencial puro. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. No caso do cítrico, não é feito por destilação a vapor, mas eles fazem uma prensagem na casca, né, da fruta cítrica e aí ali libera, né, os óleos essenciais durante essa prensagem, tá? Então, é dessa forma que a gente obtém os óleos essenciais, né? Então, como eu falei, é altamente concentrado, né? Então, uma gotinha equivale a 28 xícaras, né, do chá. E dá pra gente usar, basicamente, de 3 formas diferentes. A gente vai fazer o uso da forma aromática, que é a inalação, né? Então, como que acontece isso? Quando a gente abre um óleo essencial, que eu vou abrir o lemon, as moléculas desse óleo essencial vão para receptores olfativos no nosso nariz, né? E aí manda uma sinalização lá para o nosso cérebro, no sistema límbico, que é um sistema que está ligado às emoções, ao nosso comportamento, à memória, estresse. Por isso que quando a gente sente um perfume, um aroma, a gente lembra de alguma coisa, porque é sinalizado, né? Esses receptores olfativos, eles mandam esse sinal lá para o nosso sistema límbico. Então tem essa conexão, né? Diretamente com o nosso cérebro. Por isso que a reação realmente é muito rápida, né? Porque eles mandam em questões de segundos ali, a gente consegue já ter essa sensação, né? Quem nunca passou, tem alguém que tem um perfume específico, e a gente tá andando na rua, passa perto de alguém com aquele perfume, na hora que a gente sente aquele cheiro, a gente já lembra da outra pessoa, né? Isso já aconteceu comigo várias vezes, né? Então, é isso, né? Essa ligação. Então, o aroma trabalha muito o nosso emocional, o nosso estresse, né? Essa questão do humor, né? Mexe muito com isso, né? De forma fisiológica, né? Às vezes a gente acha, nossa, é só um cheirinho, mas não, é fisiológico, né? A gente sente, manda mensagem pro nosso cérebro e a gente tem a reação. Isso é muito legal, né? Então, a gente tem esse uso aromático, né, que a gente pode colocar num difusor. Eu tenho um difusor aqui pra mostrar pra vocês. Tem um difusor aqui.
Então, a gente vai colocar aqui. É ideal que seja um difusor ultrassônico. Por quê? Porque o difusor ultrassônico vai ter vibrações, né? E quando tem essas vibrações, vai transformar a água que tá aqui com o óleo essencial numa névoa extremamente fina, que vai se espalhar por todo o ambiente. Então, todo mundo que tá ali naquele ambiente vai ter esses benefícios desse óleo essencial que a gente vai colocar no difusor. Então, o ideal é isso, tá? A gente usar no difusor, ou então a gente fazer a inalação em concha, né? Como eu falei, a gente pode pingar uma gotinha na mão. A gente espalha bem e faz uma conchinha no nosso nariz e boca. Cuidado com os olhos, né? Porque dependendo do óleo essencial, né, em contato com os olhos pode irritar. E fazer a inalação profunda desse óleo essencial, no mínimo umas 3 vezes. Bem profundo assim, aí a gente tem também esses efeitos terapêuticos, tá? Dessa sinalização do nosso sistema olfativo, com esses receptores olfativos, com o nosso sistema límbico, gerando uma resposta nas nossas emoções de forma imediata, tá? E a gente pode aplicar também na nossa pele. Então, a gente pode usar na nossa pele, aplicar na nossa pele. Tudo que a gente aplica na nossa pele, a gente absorve, então vai pra nossa corrente sanguínea também, tendo efeito, tá? E também o uso interno. Não são todos que podem ser usados de uso interno. Tem alguns que podem ser usados de uso interno. E não são todas as marcas, né? Por quê? Porque tem que ter uma marca, tem que ser uma marca que passou por todos os testes de qualidade e tem que certificar que dentro do frasquinho tem óleo essencial puro, né? Se não for puro, tiver outras coisas sintéticas ali no meio, então não vai poder ingerir. Então a gente tem que ficar atento a isso, né? A qualidade do óleo essencial que a gente tá usando é primordial, né? Então a gente tem que olhar isso. Não adianta a gente deixar de usar uma substância química no nosso dia a dia e substituir por um óleo essencial de má qualidade, né? A gente vai estar, se tiver adulterado, se tiver com, né, preenchedores ali, a gente não vai ter efeitos benéficos, né? A gente pode ter até um efeito pior. Então, essas são as formas de uso, né, dos óleos essenciais. Então, a gente tem vários produtos que tem óleos essenciais na composição, e isso é muito legal, né? Então dá pra gente cuidar de várias questões do dia a dia, da rotina, com os óleos essenciais. A gente pode fazer receitas, né, com os óleos essenciais pra gente usar no nosso dia a dia. Por exemplo, eu já fiz enxaguante bucal, reparador de pontas, já coloquei no shampoo, já coloquei no hidratante. Então tem várias, óleo pra passar na pele, né? Então tem várias coisas que a gente pode fazer no dia a dia, né? Alguma limpeza também da casa, pra uma superfície que você vai pôr alguma criança, por exemplo. Você não quer colocar um desinfetante químico, dá pra gente fazer também. Então tem várias coisas do dia a dia que a gente pode ir fazendo assim. Então tem vários produtos que a gente pode usar no nosso dia a dia, né? Então fica muito prático. A gente tem, por exemplo, um creme dental, que não tem flúor, tem só ingredientes naturais e óleos essenciais na composição, né? Com propriedades terapêuticas. Então vai estar cuidando ali da saúde bucal. Nós temos também hidratantes, né? Hidratantes, eu tenho esse aqui e esse aqui é um sabonete. É uma linha facial com óleos essenciais. Então aqui tem só ingredientes naturais com óleos essenciais. Então a gente pode fazer um skincare natural. Nós temos pomadas também para questão de dor, inflamação. Só um minutinho que minha boca seca. Com óleos essenciais que vão ajudar nessa questão da inflamação e da dor, né? Por exemplo, essa pomadinha aqui, ela tem o copaíba aqui dentro, né? Então, tem esse óleo essencial de copaíba aqui dentro. Então, é muito legal que a gente tenha esses recursos também, né? De produtos naturais, né? Com esses óleos essenciais naturais. Temos cápsulas também, né? Como eu falei, tem alguns óleos essenciais que a gente pode fazer a ingestão, né? Tem cápsulas também, então a gente tem cápsulas, por exemplo, que ajudam no controle glicêmico, que tem canela, né, óleo essencial de canela. A gente tem outro também que é com esse óleo essencial de gingeste, que atua no sistema digestivo. Então a gente tem algumas cápsulas também já prontas com os óleos essenciais dentro, né? E aí a gente tem também um shot matinal, né? Que esse shot aqui é um shot de frutas vermelhas, é o Life Shot, shot da vida, né? A gente sabe que as frutas vermelhas é muito importante o consumo, né, dessas frutas, pela ação antioxidante, né, que traz para o nosso organismo. Então a gente tem um shot com diversas frutas vermelhas, né, que a gente pode estar tomando todos os dias. Tem também graviola aqui dentro, que é muito estudado para essa questão contra o câncer, né? Então a gente tem um produto natural também e tem alguns óleos essenciais aqui dentro também, então complementam, né, esse shot também. E por fim, que eu também trouxe aqui, é o colágeno. A gente tem o colágeno, pra quem não conhece, é o colágeno Verisol. Verisol é uma marca, né, de colágeno, que tem estudos realmente que comprovam que esse colágeno, eles têm peptídeos bioativos, que são moléculas bem pequenininhas, que entram na nossa pele e estimulam a nossa pele a produzir colágeno. Então, se a gente for tomar um colágeno, é bom que a gente olhe se é um colágeno Verisol. Porque se não for esse colágeno Verisol, pode ser que não chegue ali na sua pele e tenha esse efeito, né, de realmente estimular a produção de colágeno. Então, o nosso é o colágeno Verisol. E aqui dentro tem diversas vitaminas, tem vitamina C, né, que o colágeno, para a produção dele, precisa de vitamina C, então é bem completo. Tem coenzima Q10, que é um potente antioxidante. Então, a gente tem diversas vitaminas, né? Então, é um suplemento pra mulher, né? Depois dos 25 anos, obrigatório. E tem óleos essenciais também, então tem um gostinho de laranja. Eu já conversei com várias pessoas que tomam colágeno, né? E que, assim, não conseguem manter o consumo do colágeno porque não consegue tomar pelo gosto, né? Porque o gosto é muito, muito forte, né? Então tem gente que tem essa questão. E esse aqui tem óleos essenciais de tangerina aqui. Então o gosto desse colágeno é maravilhoso. Parece que você tá tomando um suquinho mesmo de laranja, sabe? Não fica com aquele gosto ruim do colágeno. Então é maravilhoso mesmo esse produto. Então é muito bom também o sabor, né? O efeito dele e o sabor. E aí um pote desse aqui dá pra 30 dias. E tem, né, esses óleos essenciais também na composição. Eu vou até tomar o meu aqui junto com vocês.
Então, se vocês quiserem conhecer esse produto, né, como que compram, tiver alguma questão de bem-estar, né, que vocês queiram cuidar com os óleos essenciais, podem me mandar mensagem, né, que a gente vai conversando, tem todo esse trabalho de consultoria, então dá pra gente ir conversando e orientar vocês, né, na melhor forma pra você estar usando esses produtos e esses óleos essenciais, né. Se alguém também tiver interesse de trabalhar, né, fazer isso que eu faço, que é compartilhar saúde, né, é um trabalho com propósito. A gente tá aqui compartilhando esses produtos, vivendo isso, né? Cuidando da minha família, cuidando da minha saúde e transbordar isso para outras pessoas. É um trabalho com propósito. Eu tô extremamente grata mesmo por essa oportunidade, por esse trabalho. E se alguém, né, tiver interesse, quiser também participar disso, né? Ser instrumento também de abençoar outras famílias, né? Com cuidados naturais, quiser saber mais a respeito de como fazer isso que eu faço, pode me mandar mensagem que eu posso ajudar também. Pra findar, eu quero deixar uma mensagem pra vocês, né? Pra vocês terem cuidado, olhar tudo que vocês estão consumindo, leiam os rótulos, né? Tudo que você tá usando, tudo que você tá passando na sua pele, tudo que você tá trazendo pra sua casa. Tenha cuidado com isso, né? Que às vezes a gente tá trazendo muitas toxinas pra nossa casa, né? Eu até deixei uma frase separada aqui pra findar, que cuidar da saúde também é escolher melhor aquilo que faz parte da nossa rotina. Então vamos cuidar da nossa rotina, do nosso dia a dia de forma mais natural, né? São produtos que rendem bastante, uma gotinha. A gente tem diversos benefícios e dá pra usar aí pra bastante tempo.